todos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos ouvindo. Somos o Cast Knowledge, estou de volta aqui. Eu, Saulo, com meu pai, Zé Antônio. Tudo bom, pai? Tudo beleza, tudo 100%. Que bom, maravilha. Hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante para vocês, é, algo que alimenta muitas teorias da conspiração e extrapolações e muita curiosidade na mente humana no que diz respeito aos Anunnaki, né, fazendo uma conexão com o que a gente veio falando na semana passada sobre Atlantis, sobre as origens de Atlantis e origens desse conhecimento. Então, eu vou passar a palavra para o meu pai, ele vai contar para a gente um pouquinho da história de onde surgiu esse conceito de Anunnakis, de seres que possam ter nos visitado de fora da Terra, né não, pai? Olha só, antes de tudo, eu gostaria de pedir para a galera aí, né, lembrar de, por favor, se inscrever no canal, né, assinar, clicar aí no ativar o sininho de notificações, compartilhe o nosso canal, continue enviando aí, por favor, suas sugestões, suas críticas e para que a gente possa fazer o canal crescer. Lembrando que a gente está também no Spotify. E você pode escutar o podcast também no YouTube Music, já que é um podcast, você tem a opção de escutá-lo também no YouTube Music. Só Boa, colocar lá Cast Knowledge no YouTube Music e você consegue escutar. beleza. Então, olha só. Semana passada a gente estava falando a respeito de Atlântida, né? E aí nós terminamos com essa ideia dos Anunnakis, né? Será que esses caras, esses deuses, esses seres sobrenaturais, com poderes sobrenaturais, será que eles foram responsáveis ali pelo surgimento de Atlântida e tal? Bom, tudo começa de novo na região da Mesopotâmia. Eu vou dar só uma refrescada aqui. Parece que tem uma confusão entre o que eram os sumérios, o que eram os acádios ou os acadianos, o que eram os babilônios. Então, eu só vou dar uma recapitulada no que quem era quem na história, para a gente não ficar perdido nesse contexto. Boa. Tá? Então, ó, já tinha falado que Mesopotâmia, do grego, né, significa terra entre rios. A região da Mesopotâmia é a região que compreende ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Ah, ao sul você tem ali o Golfo Pérsico, o sul do Iraque, ali, né, no oceano, e esse território ele se estende até a Turquia, aonde nasce o rio Tigre, né? Os sumérios, eles, segundo documentação, eles se estabeleceram nessa região na porção centro-sul da Mesopotâmia, tá? Então ali é onde é o centro-sul do Iraque, por volta de mais ou menos 5.500 anos antes de Cristo, 4.000 anos, 5.500 anos antes de Cristo. E eles eram uma divididos em cidades-estado, né? Então, cada cidade tinha o seu governante e eles meio que conviviam ali em harmonia entre essas cidades-estado. Os acadianos, eles coexistiram com os sumérios ao norte. Então, da porção centro-norte da Mesopotâmia, eram os acadianos que viviam. Os acadianos eles são um povo mais novo do que os sumérios. Não se tem uma precisão exata de quando eles chegaram ali, mas estima-se que eles tenham chegado na,
naquela região ali por volta de mais ou menos 3.000, 3.200 antes de Cristo. Eles eram bem mais numerosos que os sumérios, embora não dominassem a tecnologia da forma que os sumérios dominavam. O- Os sumérios Interessante. tinham, os sumérios, como eu já tinha dito antes, eles falavam uma língua única que não tem correlação com nenhum outro idioma Uhum. falado no mundo. Ao contrário dos acadianos, né, que a língua já é derivada de outras regiões. Então, o que acontece? Eles conviveram em harmonia durante muito tempo, e por volta de mais ou menos 2300 a.C., houve ali uma revolta entre eles e os acadianos, eles acabam dominando os sumérios. E Aham. aí eles mantêm a questão das cidades-estado. Então, cada cidade tinha a sua autonomia, coletava seus impostos, e uma parte desse dinheiro ia para o governo central. As cidades elas mantiveram aquele mesmo esqueminha dos sumérios de as cidades elas coletavam os impostos em determinadas épocas do ano, porque aí não faltava dinheiro durante o ano todo, se todo mundo coletasse na mesma época, né? Então, um exemplo, né? A cidade de Ur coletava imposto em janeiro, a cidade de Uruk em março e tal. Então eles tinham essa divisão. O que acontece? Mais ou menos no ano 2150 e pouco, os sumérios eles conseguem se reorganizar e reconquistam para eles a, as terras, que o que é considerado chamado de terceira dinastia de Ur, né, que foi a última dinastia suméria, e depois esses sumérios eles começam aí, o império começa a cair, a colapsar, vamos por assim dizer. Uhum. Em mais ou menos 1854 surge um reinado chamado Calalo, É bom falar que essas e datas são antes de Cristo, né? tudo antes de Cristo, É. nada, né? Tudo antes de Cristo, né? 1854 antes de Cristo surge um reino chamado Calalo, e esse reino de Calalo ele acaba dando origem depois, né? No reino de Calalo existiu uma cidade chamada Babilônia, uma cidade-estado, e essa cidade começa a crescer e ela dá origem ao Império Babilônico. Esse império durou até a chegada dos assírios por volta de mais ou menos o século IX antes de Cristo, um pouquinho depois disso, do século VI ao século IX antes de Cristo, mais ou menos. Então, sumérios e acádios, ou sumérios e acadianos, eles coexistiram por um tempo. Os acadianos conquistaram a Suméria, eles reinaram durante um determinado período. Os Aham. sumérios se reorganizam, tomam de volta para eles o controle daquela região, né, que é o que é chamada da terceira dinastia de Ur, Uhum. e depois o império ele começou uma seca muito grande, problema de guerras e entre as cidades, desentendimentos, cobiça e por aí vai. E esse reino ele acaba colapsando, dá lugar a um reino chamado Calalo, e esse reino de Calalo ele acaba se tornando a Babilônia depois que a cidade-estado da Babilônia começa a crescer e tomar poder. E vale a pena lembrar também que esses povos todos, os babilônios, assírios, arcadianos, sumérios, os elamitas, os amoreus, todos eles tinham uma relação muito grande com a mitologia deles. Então, nada para eles acontecia no mundo que eles viviam se não existisse,
se não estivesse acontecendo a mesma coisa num outro plano, onde viviam os deuses, aonde rolava a mitologia deles. Tudo que acontecia aqui era um reflexo do que acontecia lá ou de um desejo Uhum. desses deuses. Então, é tanto que se você chegasse para um sumério, para um acadiano e perguntasse, olha, da onde vem seu conhecimento, eles apontariam para o céu. Louco isso, né? Interessante essa Né? visão. Então, assim, a visão deles é que tudo que acontecia com eles vinha Uma de, determinação, um, ou como se fosse resultado de alguma ação de alguma superior. ação, exatamente. Exatamente. É, Falando precisamente dos Anunnakis, o, o documento mais antigo que se tem notícia, né, falando disso, é um selo sumério datado mais ou menos de 2300 a.C., que mostra três deuses nesse selo, que eram considerados três membros sumérios: Três, Inanna, Utu desculpa, três e Enki. membros. Eles eram três entidades sumérias. Ah, tá. Três entidades Anunnakis, desculpa. Ah, Três sim. entidades Anunnakis, né? Sim, sim, sim. Que era Inanna, Utu e Enki. Uhum. Então, essa é a representação mais antiga que tem de alguma coisa relativo aos Anunnakis. Você tem textos babilônios, já bem mais recentes, que também mencionam os Anunnakis. Inclusive, tem um texto que fala que existiam 300 deuses Anunnakis para o céu e 300 deuses Anunnakis para a terra. Eles falam que era o submundo. Mas como para eles não existia inferno, submundo era o mundo abaixo do céu, ou seja, a, a terra, né? A palavra Anunnaki significa o quê? Significa descendentes de Anu ou descendentes do príncipe, descendentes do rei, dependendo aí da etimologia que você usa para poder descrever. E eles eram considerados filhos do deus, descendentes do deus Anu, que era o deus do céu, e uma deusa chamada Ki, que era a deusa da terra. E aí, dentro da etimologia, né, você tem aí várias formas de falar, né? Vários escritos pronunciavam diferente. Você tinha Anuna, Anunnakene, Anunna, Anunnaki, e por aí vai, né? Aham. Dependendo do texto que você usa, que você vai ler. Todos eram deuses que não eram cultuados, ou não existe evidências documentadas de que existia naquela região um culto aos Anunnakis, uma vez que cada cidade-estado tinha um deus patrono daquela cidade, né? E Tinha eles também cultuavam, no Zigurate, eles cultuavam aquele aquele deus. deus. Aham. Então, não existia culto aos Anunnakis, não tinha Até isso. porque, igual a gente já trouxe uma vez aqui, né, falando sobre a organização da sociedade suméria, da monarquia deles, segundo o que eles acreditavam, o rei era uma espécie de rei-deus, ou um cara que era representante direto dos deuses na Terra, né? Então faz sentido que talvez o culto a esse Deus Rei, ou aquela egrégora daquele local específico, não é que substitua, né, mas seja suficiente aos olhos dos deuses. É como assim, sabe, se aquele cara ali é representante dos deuses na minha cidade, o culto ali já basta, os deuses já estão satisfeitos. É mais ou menos Até isso aí, né? até porque, né, como ele era um representante dos deuses, ele tinha contato direto com os caras, né? Então, É, se você cultuasse a ele,
Tava tudo certo. Pô, exatamente, estava tudo certo, né? Porque ele ia se comunicar lá com os Anunnakis ou com os deuses que fosse necessário para fazer com que As as necessidades coisas. daquele povo ali fossem É, ouvidas. para fazer com que as coisas já acontecessem, né? É. Não tem muita dúvida quanto a isso. Existiam também menções a respeito dos Anunnakis em textos acadianos, textos assírios, que mencionam o mesmo conceito mitológico. Né? Você tem os Anunnakis, que eles eram deuses e que tudo que acontecia era através deles, eles é quem controlavam tudo, e eles eram, então, na realidade, considerados meio que um meio termo entre os deuses poderosíssimos, que os seres humanos não tinham acesso, né? Eles Uhum. eram ali uma, Intermediário. uma ponte de ligação entre o ser humano e esses deuses, vamos por assim dizer, os deuses Uhum. mais elevados, né? Uhum. Nesse conceito mitológico deles aí. Durante o período, tem um período chamado, que eles chamam, né, os estudiosos chamam de período babilônio antigo, que vai entre 1830 a 1850 a.C. a 1531, 1530 a.C., mais ou menos. Né? Durou em torno de mais ou menos 250 anos, esse período babilônio antigo. Nesse período, eles surgem escritos de uma nova categoria de divindades, chamados de Igigi ou Igigis. Uhum. Né? Não existe escritos que consiga clarificar qual que era a relação dos Igigis com os Anunnakis. A gente não sabe bem ao certo, não é muito clara essa relação. É tanto que em alguns escritos os Anunnakis eles são deuses do céu e os Idídeos da terra. Hum. Em alguns outros escritos essa posição elas invertem. Os Idídeos são do céu, os Anunnakis são deuses que comandavam a terra. Aham. E em alguns outros textos, eles são, inclusive, meio que as mesmas entidades. Você não sabe se é Anunnaki ou se é Idit. Eles são meio que a mesma coisa ali, né? Parecem sinônimos, né? Você fala Idit é sinônimo de Anunnaki, você fala Anunnaki é sinônimo de Idit. Aham. Tem um escrito que chama Poema de Erra. Erra é Erra. Poema de Erra. Que nesse escrito eles fazem uma distinção mais clara a respeito dessa divisão. Aí nesse poema de Erra, os Anunnakis são deuses da terra e os Idídeos deuses do céu. Então vai saber, né? Vai saber, né, velho? Quem era quem realmente nessa história aí, né? Se eram os Idídeos, eram deuses do céu, se eram deuses da terra, né? O que acontece? Quando você pega você tinha até citado, Saulo, acho que no último podcast, não, quando a gente estava falando quando a gente estava falando a respeito dos sumérios, né?
você tinha citado a respeito do Atrahashi, Aham. né? O épico. O épico da Acadêmico. criação, né? Uhum. E no Atrahashi, você tem, quando falam do épico da criação, os Idídees, eles eram deuses da terra, os Anunnakis eram deuses do céu, Uhum. e o ser humano foi criado por quê? Os Idídees, eles eram deuses que trabalhavam na terra. Eles mineravam, eles faziam todo o trabalho. E eles ficaram meio pé da vida, né? Com essa situação, com as condições de trabalho análoga à escravidão, vamos por assim dizer. É, Não vou falar como que é o épico todo, só quero mostrar como que os Anunnakis estão nessa história aí. Então, o que acontece? Os Idídees, eles pedem aos Anunnakis, que são os deuses do céu, para que eles criassem uma criatura para substituí-los no trabalho, porque eles estavam cansados. Eles não achavam justo eles, como deuses imortais, ficarem trabalhando como escravos. E aí, os Anunnakis concordaram e criaram o ser humano. Só que aí os Idídees não, né, os Igiges, não satisfeitos, falaram, pô, mas vocês vão criar esses caras, aí eles vão continuar sendo imortais. E aí? Vão criar mais um monte de deuses? Aí eles vão se revoltar de novo, vão ficar putos, ainda vão ter que criar de novo, e criar de novo. E aí eles decidiram que eles iam guardar a imortalidade para eles e iam estipular que essa nova criatura ela morreria, ela iria envelhecer e, e morreria. Vai ter prazo de Embora validade. prazo de validade. É. Embora naquela época, de acordo com os escritos, esses seres humanos que foram criados, eles viviam muito mais do que nós vivemos hoje. Uhum. Né? Eles viviam muito mais. Então, segundo a Atrahashi, os Anunnakis eram deuses do céu e eles foram os responsáveis pela criação do ser humano a pedido dos Igiges, Aham. né? E eles decidiram, quando estavam criando o ser humano, eles decidiram que o ser humano envelheceria e morreria para que eles não fossem imortais e virassem semideuses e tal. Aí, quando você vai lá para o conto, né, do épico de Gilgamesh, Uhum. quando Gilgamesh se encontra com o Napistim, né, que é o Noé do épico de Gilgamesh, que ganhou a imortalidade por ter salvo a raça humana, Aham. né, ter conseguido colocar no barco lá que ele fez, na arca, o maior número possível de animais e a família dele e tal. Aham. E ele ganhou a imortalidade por isso, ele e a mulher dele. O Napistim, ele já fala o contrário. Ele fala que os Anunnakis, eles eram deuses da terra, porque os Anunnakis foi quem inundaram a terra. Ele fala dos Então, Idide também? não menciona, pelo que eu li, ele não menciona os Idígees. Aham. Né? Ele fala que os Anunnakis, deuses da terra, Como se ele nem ficaram fizesse a distinção, então, entre Idide e Anunnaki. exatamente aquela história de que eles são a mesma, são sinônimos ou são a mesma entidade. O que ele fala é que os Anunnakis eles ficaram pé da vida com os humanos, porque os humanos começaram a
ficar desobedientes e tal, uma série de coisas. E aí eles acharam que era por bem eliminar, exterminar a, a raça Começar de novo. humana. Exterminar a raça humana. Na realidade, a ideia deles era exterminar realmente e acabar com a Ah, raça aham. humana. Aí teve uma deusa que pediu, e eles atenderam o pedido e colocaram na piscina com a família dele na arca, os animais e tal, para que desse continuidade à, à existência humana. Porque senão os deuses iam ter que voltar a ser minerador, É, trabalho trabalhador. de escravo e tal. E aí, o que que acontece? Os caras não vão querer voltar para essa, né, mano? E aí o que acontece? Quando, segundo o épico de Gilgamesh e o outro texto que fala também do dilúvio nos Sumérios, ele, eles decidiram diminuir o tempo de vida Esse outro texto que você está falando, acho que é o Gênesis de Eridu. Eridu. Gênesis de Eridu. E aí o que acontece? Eles decidiram diminuir mais ainda a, o tempo de vida Aham. dessas, Criaturas. dessas criaturas. Na realidade, chama Atrahasis. Atrahasis. Não, Atrahasis é o texto que você já tinha falado, né? Mas é porque você está falando do épico de Gilgamesh, o outro texto, então seria esse Atrahasis, né? o Atrahasis, isso. Entendi. E aí o que acontece? Desculpa aí, galera, me confundi aqui. Mas o que acontece? Aí eles pegaram e diminuíram mais ainda O tempo de vida. o tempo de vida dos seres humanos, Aham. Eu acho muito né? interessante essa história. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Por ser a narrativa mais antiga do que a gente tem desses deuses e do comportamento dos deuses, da organização social, entre aspas, desses deuses e da personalidade deles, temperamento, como se eles tivessem essas vontades e desejos e questionamentos, como se fossem pessoas mesmo discutindo, tipo assim, tocando uma empresa. Ah, não, isso aqui eu acho melhor a gente fazer isso. Ah, não, vamos acabar, não, mas espera aí, se isso acabar, me parece até uma reunião corporativa, sabe? E você vê em diversas mitologias subsequentes, obviamente, porque né, são mais recentes do que as sumérias, que são as mais antigas que a gente sabe. Uhum. Mitologia grega, principalmente, muito influenciada por eles. Mitologia nórdica e mais do que nenhuma a mitologia judaico-cristã, que mostra também um tipo de comportamento muito talvez até pessoal, né? Essa coisa de deuses que têm caprichos, têm desejos e têm ideias que às vezes nem são as melhores ideias. Às vezes os próprios deuses têm uma ideia e falam, opa, acho que não é uma ideia muito boa. Que é um conceito muito, muito diferente do que a gente está acostumado monoteisticamente falando de um Deus que sabe de tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que ele não teria, em teoria, essas dúvidas ou esse tipo de atitude, o comportamento dele não seria nada humano. E esses deuses deles, não, eles se parecem muito com humanos na forma de se comportar, né? Eu acho muito interessante como que essa visão de deuses que se comportam assim, ela surge aí, mas você vê que ao longo da história ela tá permeando praticamente todas as mitologias que a gente tem notícia. Então, na realidade eles meio que humanizam os É, deuses, né? Vamos aham, por assim dizer. E é interessante porque é mais ou menos o que acontece com as religiões de matriz africana. Quando você pega as religiões de matriz africana, candomblé, por exemplo, você tem os deuses ali que eles têm ciúmes,
existem casos de traição, de um Deus tentar conquistar a mulher do outro, entendeu? Então, assim, é muito similar às religiões de matriz africana, cara. Muito, mas muito parecido mesmo. Bem interessante isso. Essa Divisão de coincidência. como se tivesse uma divisão de responsabilidades entre os deuses, cada um cuida de uma parte, cada um tem uma responsabilidade, tem um Não, temperamento diferente. isso existe. Entre eles existia uma divisão, né? Quem cuida da floresta, quem cuida daqui, quem cuida dali e tal. Quem cuida da E água, né, e tal. exatamente. E eles tinham, né? Essa questão de um comportamento meio humanizado, né? Dos ciúmes, da inveja, de querer, né? De querer conquistar a mulher do outro, de o enganar o outro e tal, de se ressentir. Então é diferente da ideia que a gente tem um Deus único, onisciente, onipotente, que sabe de tudo e pronto, infalível, Uhum. né? É, e aí, de novo, galera, sem querer falar de religião, sem atacar a religião de ninguém, mas no Antigo Testamento você ainda tem um pouco da influência desse Deus que às vezes se deixa levar por, por, por ciúmes, por ira, né? Uhum. Ainda existe um pouco, então a gente percebe que pode ser que ainda exista um pouco dessa herança Aham. babilônica e suméria dentro do texto bíblico, Não, faz todo sentido né? isso. Faz todo sentido E isso. A no gente texto trouxe aqui bíblico. a história do dilúvio, é um exemplo disso, né? Porque apareceu primeiro nos textos sumérios, antes de existir o Antigo Testamento. E não só isso, tem vários momentos no Antigo Testamento onde você percebe que Deus, né, o Deus do Antigo Testamento está conversando, fazendo perguntas para o ser humano ali, como se ele já não soubesse a resposta. E, inclusive, o que se conta sobre um dos motivos do dilúvio, né, além da humanidade ter se rebelado, mas que é como se na Bíblia tem essa narrativa, você vai saber falar melhor do que eu, mas justamente lá fala de alguns seres caídos, anjos caídos, entre aspas, que vieram dos céus, supostamente, até a terra, e por algum motivo, ou por algum motivo não, o motivo está escrito lá, eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, Dos homens, os nefilins. isso, e começaram a procriar e dar origem a um monte de aberrações, né, criações verdadeiros monstros, aberrações, né, segundo o que está escrito no Antigo Testamento, e que isso tinha deixado Deus muito enraivecido, e aí foi o motivo dele ter decidido acabar com a humanidade, A segundo o Antigo humanidade. Testamento. Mas faz muito sentido isso daí. Inclusive no Atra Racis, uma das maiores reclamações dos Idid com relação às condições de trabalho é que não tinha mulher, cara, para eles aqui. Era só um homem trabalhando. E isso daí, segundo o épico, é uma das maiores reclamações dele era justamente essa, entendeu? Então as histórias elas não são tão diferentes assim, tem muita influência dessa mitologia suméria na mitologia judaico-cristã, principalmente do Antigo Testamento. Isso aí é Com bem nítido. certeza. Bom, só para clarificar, então o Atrahasis é um outro mito falando que fala do dilúvio e fala da criação do ser humano. E você tem o Enuma Elish, né? É, Que é o mito da criação, certo? isso, o Enuma Elish é o babilônio e Atrahasis é acadiano e o
Gilgamesh e o Gênesis de Eridu é o Sumério. Sumério. Isso. Ok. Agora é o seguinte, nós temos outras culturas que falam também dos Anunnakis, e existe também a questão de como é que surgiram algumas teorias a respeito dos Anunnakis. Então, isso é papo para o próximo episódio. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos Anunnakis, quem mais comenta a respeito deles, e Uhum. vamos dar uma entradinha aí nas teorias da conspiração a respeito desses deuses, ou seriam deuses ou não deuses. Vamos tentar chegar num ponto aí a respeito disso. Falou, É, galera? falou, galera. Só lembrar para vocês aqui, mais uma vez, meu pai já falou, mas assim, não é a nossa intenção provar ou desprovar teoria, nem crença, nem mitologia de ninguém. A gente está simplesmente sendo curiosos. Estamos sendo curiosos e explorando as informações que estão aí disponíveis para a gente. Então, quando a gente chega nesses assuntos de deuses, ETs, mitos criacionais, né, mito da criação, então, às vezes toca em pontos sensíveis para muitas pessoas, envolve a questão da crença, da mitologia. Só esclarecer que a gente não está entrando nesse mérito de acreditar ou desacreditar, provar ou desprovar nenhuma religião ou crença de ninguém. A gente tem as nossas crenças pessoais, a gente não entra nesse detalhe aqui, mas a nossa ideia é simplesmente explorar mesmo essas histórias do ponto de vista é, folclórico, histórico, folclórico, arqueológico, espiritual. Aí a gente deixa por conta de cada um, né não? Beleza, claro, 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 com certeza. Sempre respeitando a crença de todo mundo. A gente não tem intenção nenhuma de desrespeitar a crença de ninguém, Beleza. não é não? Então Então, falou, beleza, pessoal. galera. Um abraço e até o Próxima. próximo. Fui.